Olá pessoal, hoje a EB Objetivo vem conversar um pouquinho sobre brinquedoteca com a professora Cirlândia, mestre em psicopedagogia e doutora no desenvolvimento infantil. Cirlândia, atualmente é inegável a importância do brincar no desenvolvimento da criança. O que as brinquedotecas hoje em dia vêm agregar nesse requisito? As brinquedotecas, por ser um espaço do livre brincar, um espaço que está organizado para a aprendizagem e o desenvolvimento acontecer naturalmente, elas contribuem no sentido de que toda criança que tem acesso a essa diversidade de brinquedos que foram pré-selecionados para estar nesse espaço com determinados propósitos que tem a ver com o desenvolvimento infantil, então ao brincar numa brinquedoteca que foi pensada, que foi organizada com fundamentos em relação à infância, a criança aprende brincando e se desenvolve, ela aprende a falar melhor, ela aprende a se relacionar melhor, ela aprende a lidar com a frustração, ela aprende a se resolver situações consigo mesmo, com o outro e ao mesmo tempo ela também interage e favorece a aprendizagem em contexto. Hoje, quais são as características de uma brinquedoteca? É um lugar, é um espaço onde eu coloco um monte de brinquedo. O que caracteriza uma brinquedoteca hoje? Então, uma brinquedoteca, para ser chamada de brinquedoteca, primeiro a gente precisa de uma filosofia que dê embasamento para o contexto no qual ela está inserida. Então, por exemplo, aqui na Reis Ludos, essa brinquedoteca, ela está fundamentada dentro de alguns autores, por exemplo, Vygotsky, por exemplo, Vallon, por exemplo, M. Pickler, que trabalha especificamente com bebês, por exemplo, Maria Montessori, e o nosso carro-chefe, que é Jean Piaget. Então, para ser uma brinquedoteca, ela precisa ter, no primeiro momento, algo que fundamente essa organização desse espaço. Ela precisa ter, quem montar a brinquedoteca precisa ter uma noção de necessidades da infância e da faixa etária a qual essa brinquedoteca vai atender. Então, os tipos de brinquedo, a organização, a altura, a forma como a gente dispõe os brinquedos nas prateleiras, o piso, as paredes, o teto, tudo tem que ter um sentido. E, acima de qualquer coisa, a gente precisa muito deixar claro e muito tranquilamente a questão da segurança. A segurança tem que estar em primeiro lugar quando a gente fala em brinquedoteca. E preferencialmente também que os brinquedos estejam acessíveis àquela faixa etária que a gente está atendendo. Então, se é acessível, significa que a criança pode brincar tranquilamente, que é seguro o brinquedo, que ela pode pegar, que ela pode fazer o que quiser, que ela não vai se machucar e ela vai poder interagir com o objeto lúdico melhor. Nós sabemos que brinquedo ele tem uma classificação, né? O que vem a ser o brinquedo simbólico? Ótimo. Então, o brinquedo dentro de uma classe tem várias classificações possíveis. Uma das classificações que a gente chama de COL, né, que é a classificação de objetos lúdicos, que é baseada na teoria de Jean Piaget, ela classifica o brinquedo como exercício simbólico, acoplagem e regras. Então, o brinquedo simbólico é o brinquedo que simboliza, ele é um objeto que representa alguma outra coisa da realidade. Então, por exemplo, um macaquinho, como a gente está vendo aqui, ele é um brinquedo simbólico, por quê? Ele representa um macaco de verdade. Uma boneca é um brinquedo simbólico, porque ela representa uma pessoa, um bebê, a mamãe, o papai de verdade. Então, a palavra simbólico nos remete a uma representação de algo da realidade. Da realidade. Exatamente. Da criança. Então, e aí a criança pega esse brinquedo simbólico e na sua imaginação ela cria outras possibilidades que transformam a realidade e transformam a si próprio também como aprendizes, né? Enquanto pessoas que estão interagindo. Como que é trabalhado essas crianças dentro do ambiente da brinquedoteca? É mais livre, é mais dirigido, são com monitores, como que funciona? Então, aqui na Reis Ludos, nós somos regidos, digamos assim, essa brinquedoteca é regida pelas normas da Associação Brasileira de Brinquedotecas. É uma associação que existe há 30 anos, a qual eu estou vice-presidente, e nessa associação existem algumas regras para a gente pensar nesse espaço da brinquedoteca. Então, por exemplo, se é uma brinquedoteca, precisa ter um brinquedista,
porque é uma pessoa que se forma para atuar nesse espaço. O brinquedista, ele pode ter uma formação, ele pode ser um pedagogo, pode ser um psicólogo, pode ser da área de artes, da área de educação física, mas o que é muito importante é que ele faça um curso de formação para entender esse espaço aqui, para ele entender que a criança aqui, ela pode brincar livremente, que o brinquedista, ele é um mediador das relações, um mediador das brincadeiras, e a criança, quando está brincando aqui, ela tem que sentir que ela é livre, porque é um espaço para a criança ser livre. Então, o brincar aqui, prioritariamente, é um brincar livre. Então, nós temos atividades dirigidas, temos várias oficinas, mas prioritariamente é um brincar livre, porque é nesse brincar livre é que acontece os movimentos de mudança de comportamento, de mudança de inovações, de situações que favorecem o bem-estar físico, psicológico, social da criança. Então, sempre vai ter uma pessoa responsável, que é o brinquedista, alguém que é formado para atuar nesse espaço, alguém que entende dessa lógica, que é responsável por esse espaço aqui e que entende a importância da criança brincar com os objetos que ela escolheu, que ela se relaciona. Como que a gente pode estar elaborando, como a gente pode estar montando uma brinquedoteca ideal dentro de uma escola? Então, é legal a escola pensar em qual a faixa etária que ela quer atender. Se ela quiser atender, por exemplo, só a educação infantil, existe uma forma para organizar esse espaço. Se ela quiser atender a educação infantil e o ensino fundamental, a gente organiza de outra forma. Porque as faixas etárias, elas têm todo sentido para a forma como a gente vai organizar. Mas o que é muito importante, que nessa brinquedoteca na escola, que ela privilegie o brincar dentro dessa lógica, por exemplo, de Piaget, que precisa ter brinquedos de exercício, precisa ter brinquedo simbólico, precisa ter brinquedo de montar, que a gente chama de acoplagem, e precisa ter brinquedo de regras, porque essa variedade desses brinquedos compõe também aquilo que a gente precisa priorizar na aprendizagem e no desenvolvimento das crianças. Então, ter uma grande variedade. E, por exemplo, tem boneca, então tem boneca negra, boneca branca, boneca japonesa, boneca adulta, boneca... Então, ter uma variedade dentro dessas categorias de exercício, simbólica, acoplagem e regras. E, preferencialmente, tudo acessível à criança. Na escola, quanto mais a escola tiver um espaço de brinquedoteca que dê autonomia para a criança, que dê liberdade e que ajude a criança a ser ela mesma dentro desse contexto, a escola vai conseguir ajudar melhor a criança a se desenvolver. Houve um aumento, né, das brinquedotecas no nosso país. Você acredita que os pais estão cientes de todos esses benefícios? Você acredita que esse aumento veio por conta disso ou por conta da correria dos pais ter um outro espaço para deixar os filhos? Na sua opinião, o que veio, por que teve esse aumento, né, das brinquedotecas? Então, as brinquedotecas, elas são fortemente influenciadas por outras culturas. Essa daqui, por exemplo, esse modelo de brinquedoteca é um modelo de negócio europeu. Então, na Europa a gente vê muito esses modelos de espaços assim. O que a gente observa, assim, que esse crescimento tem a ver com exatamente o que você falou, com a ideia dos pais não terem mais tempo, com a demanda da correria, do dia a dia mesmo, seria uma dos opção pais. A mais. E também como mais uma modalidade que vem atender às necessidades da infância. Porque se vocês observarem, onde tem rua para a criança brincar como tinha antigamente? Não, tem hoje em espaço? dia a gente não tem mais. Um motivo de segurança também, Exatamente. né? Na verdade, cresceu tudo, nós vemos uma selva de pedra hoje. Exatamente. E o que acontece? Nós não temos mais a segurança de deixar as crianças na rua, que se desenvolvia tanto quanto, né, a criatividade, porque eles criavam o próprio brinquedo. Exatamente. Né? Então, inclusive, a brinquedoteca, ela foi criada numa tentativa de salvar e guardar a infância. Do quê? Dos perigos da sociedade, dos perigos da rua, porque não temos mais espaço para brincar na rua. Até mesmo os parques públicos que a gente for pensar, que a gente leva os nossos filhos, a gente tem agora uma dica para os pais, inclusive. A gente tem que chegar nesse parque, tem que fazer uma averiguação, uma verificação se esses brinquedos são seguros. Porque muitas vezes a gente chega num parque e os brinquedos não são seguros, porque eles não têm uma rotina de vistoria, eles não têm uma rotina de manutenção, então acaba ficando a cargo dos pais
fazer esse papel, ir lá e solicitar. Né? Saúde, é um risco muito grande. Aqui em Guarulhos mesmo, quando eu levo meu filho para brincar em algum parque, a primeira coisa que eu faço é essa verificação. E eu encontro, né, eu faço parte enfim, de um grupo que trabalha a segurança, investiga a segurança dos brinquedos, então a gente acaba tendo esse cuidado maior. Então, e eu encontro aqui mesmo vários brinquedos que não são adequados. Dentro das brinquedotecas hoje, como que é trabalhado essa questão de brinquedo para meninos, brinquedo para meninas, né? Como que isso vem na cabecinha das crianças? Os meninos só podem brincar com os carrinhos, boneca é brinquedo só de menina? Como que funciona isso dentro da brinquedoteca? Então, como funciona ou como deveria funcionar? Então, como é que nós funcionamos aqui? Aqui não tem brinquedo de menina e de menino, tem brinquedo simbólico, tem brinquedo de acoplagem, tem brinquedo de regras, tem brinquedo de exercício. Não existe brinquedo de menina e de menino. Isso é a sociedade que coloca. Porque algumas crianças chegam com essa ideia, né? Sim, chegam em relação às cores, em relação a se é boneca, porque carrinho, porque isso. Mas na verdade essa é uma questão muito mais cultural, porque o brinquedo ele não tem sexo, ele não tem gênero, o brinquedo é assexuado. Então, mas os adultos acabam entendendo que de repente pode ser que o menino brinque mais com uma coisa ou com outra, mas na verdade, se a gente observar, quando a criança entra aqui, ela brinca com o que ela quiser e ela tem essa liberdade de brincar com o que ela quiser, mas em casa nem sempre é assim. E até mesmo os pais também são incentivados pela própria questão do mercado. Se você observar numa loja de brinquedos, os brinquedos de meninas têm a caixa rosa, os brinquedos de meninos têm uma caixa preta, azul, não é, laranja, uma cor que não seja rosa, por exemplo. Por quê? Porque os próprios fabricantes em si, eles dizem que vendem mais quando eles trabalham a questão do gênero no brincar, só que eles estão indo contra a ideia de uma sociedade mais humanizada, de uma sociedade que respeita o próximo, uma sociedade que interage com um brincar que não tem gênero, um brincar de qualidade, e não se importando com gênero. Né, Cirlândia? Porque isso vem no vestuário da criança, isso vem em temas de festas infantis, né? Vem bem separado isso, que é de menino, que é de menino. Então, acredito que é um trabalho bem mais difícil quando chega aqui dentro, ou muito mais fácil para as crianças, né? Ela se sente muito mais livre aqui dentro de uma brinquedoteca, onde tem uma sociedade que não cobra tanto isso, né? Exatamente. Cirlândia, como você chegou até esse estágio, esses projetos, essa brinquedista hoje? Tá, então, eu cheguei justamente pela escola. Então, eu era professora de uma classe mista, e nessa classe mista eu tinha crianças com síndrome de Down, tinha crianças autistas, e eu não conseguia ajudar todas as crianças com a metodologia que a gente praticava na época, que era a metodologia tradicional. E eu comecei a observar que quando a criança brincava, quando ela brincava, ela aprendia os conceitos que eu precisava que ela aprendesse lá na pedagogia, digamos assim. E eu comecei a pesquisar mais sobre isso que estava dando certo, que até então eu não sabia explicar. E então eu comecei a pesquisar e comecei a perceber que tudo que eu estava fazendo, as pessoas já conheciam, já faziam. Isso era real, isso era verdadeiro. E várias pesquisas hoje mostram o quanto que as crianças precisam brincar. Então, além dessa questão pedagógica, né, porque eu sou psicóloga, sou pedagoga, psicopedagoga, enfim. Então, também no consultório, trabalhando 17 anos atendendo crianças, adolescentes, enfim, o que eu observei? Que naturalmente, ao brincar, eu consigo conhecer as crianças, eu consigo interagir melhor, porque o brincar é uma linguagem na infância, o brincar é uma forma das crianças se comunicarem. Então, de expressar os seus sentimentos. Exatamente. Através do brincar que a gente consegue também detectar vários problemas que a criança possivelmente pode ter. Sim, exatamente. Muito mais fácil, né? Isso mesmo, porque é uma forma de se comunicar. Então, se o educador consegue saber o que acontece quando uma criança está brincando, se ele consegue, por exemplo, entender a importância e o sentido da criança pegar um brinquedo e não pegar outro, por exemplo, ele consegue ajudar melhor a criança. Aqui nesse espaço, quando a criança chega, ela não pega qualquer brinquedo, ela pega o brinquedo que tem sentido para ela. Então, se a gente for pegar até um autor da pedagogia, enfim, da psicologia, que é o Vygotsky, ele diz que a criança, ela pega o brinquedo que lhe atrai, que vai suprir a sua necessidade, seja psicológica, seja física. Então, quando a criança está escolhendo o brinquedo,
ela está escolhendo um brinquedo que tem sentido para ela dentro daquele momento, naquele contexto que ela está vivenciando as situações. E isso para os pais é muito importante, porque tanto na escola quanto em casa, os pais permitirem que as crianças brinquem e brinquem livremente. E uma dica que eu quero deixar para os pais, que os pais que conseguirem brincar com os seus filhos, pode ter certeza que vocês estão ajudando os seus filhos a serem pessoas melhores e a compreenderem seus filhos. Eu vejo muitas vezes, eu visito muitas escolas, até por causa do meu trabalho como psicóloga, e vejo que os pais falam assim, mas eu não conheço o meu filho, eu não vejo ele desse jeito, eu não consigo entender como é que ele faz isso na escola ou faz isso em casa, é muito diferente. Então, quanto mais pais vocês se aproximarem dos filhos de vocês, que é por meio da brincadeira, mais vocês vão conseguir trazê-los para aquilo que é correto, para aquilo que é certo, para o bom comportamento, para um bom vínculo, para o vínculo saudável, para serem seres humanos melhores, para serem pessoas que de fato são felizes e que ajudam o próximo e torna a sua vida uma vida mais feliz, mais humanizada, mais tranquila e mais consciente do que estão fazendo. Cirlândia, obrigada por nos receber, foi uma honra. Vai ser muito válido para os nossos pais, para os nossos amigos, nossos alunos, nossos colaboradores. Muito obrigada de coração mesmo. Eu que agradeço, a Reis Ludos também agradece e abre o convite para quem tiver interesse em vir aqui conhecer e brincar com a gente, será uma honra. Se você gostou desse vídeo, curta, compartilhe e deixe seu comentário.